Olá galera, bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Djalma e vou dar início hoje então ao nosso projeto Matemática Fácil. Olha só, nesse projeto, nossa primeira playlist será o estudo de funções, ok? Como é que nós vamos trabalhar essas playlists? Bom, a nossa ideia é fazer uma gravação, ou seja, uma videoaula por semana, ok? O tema da nossa primeira playlist será então funções. Sempre a ideia é trabalhar com vídeos pequenos, tá bom? Temas referentes a funções, mas com vídeos pequenos. Ok? Vamos nessa? Então tá lá a nossa agendinha de hoje, né? Nossa agenda de hoje. Essa agendinha de hoje nós vamos trabalhar então com a ideia de funções. E o que nós vamos ver rapidamente hoje no nosso videozinho? Noção de funções por meio de conjuntos. Vamos ver a escrita de uma função algebricamente. E depois função como um par ordenado, geometricamente. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Nossa ideia de função. Eu vou colocar aqui a representação, dois diagramas, para começarmos a pensar em funções como conjuntos. Né? Então tá lá nossos duas representações. Então olha só esse primeiro exemplo que eu tenho aqui. Nesse primeiro exemplo eu tenho um conjunto A e um conjunto B, ok? E vou representá-los aqui embaixo por dois diagramas. Vamos usar um diagrama de conjuntos para representá-los aqui embaixo. Então veja só. Deste lado eu vou representar o conjunto A e deste lado o conjunto B. Ok? Então vamos colocar esses elementos lá dentro. Então eu tenho o elemento menos 2, tem o elemento 4, tem o elemento 0 do meu conjunto A. Só vou mudar um pouquinho essa caneta. Passar por um lápis, né? Fica mais fácil aqui. Então olha só. No conjunto B, eu tenho menos 4, eu tenho o 0, eu tenho o 8 e tenho o número 1. Bom, dado isso, vamos ler esse enunciado. Olha só o que dizer. Associar cada elemento do conjunto A ao seu dobro em B. Associar cada elemento do conjunto A ao seu dobro em B. Então vamos fazer isso. Vamos associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Então vamos lá. Menos 2 vai estar associado ao 4. O 4 vai estar associado ao 8. E 0, o dobro de 0 é 0. Vai estar associado ao conjunto B, ao número 0. Ok? Então vamos lá. Associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Está associado. E agora, a partir desse diagrama, nós vamos fazer algumas inferências. Pensar em algumas observações. Olha só a primeira delas. O que nós vamos pensar nessas observações? A primeira me diz o seguinte: todos os elementos de A possuem correspondente em B. Todos os elementos de A possuem um correspondente em B. Isso é fato, né? Olha só, 2, ele tem um correspondente, menos 2 tem um correspondente menos 4 em B. O 4 de A tem um correspondente em B, o 8, e o 0 de A tem um correspondente em B, 0. Então todos os elementos de A têm um correspondente em B, possuem um correspondente em B. Então essa observação cumprida. Vamos olhar essa segunda agora. Cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Será que é verdade? Olha só, cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Então, se eu pegar o menos 2, ele só tem um correspondente em B. Um único correspondente, menos 4, que é o seu dobro. Se eu pegar o 4, ele tem um único correspondente do outro lado, que é o 8, o seu dobro.
Se eu pegar o 0, ele tem um único correspondente do outro lado, que é o 0. Ok? Então, essas duas observações estão sendo contempladas nesse exemplo. Logo, eu posso dizer, então, que essa relação, posso dizer que essa relação é uma função. Ok, essa relação é uma função. A partir disso, eu também posso fazer algumas observações. Olhem só. Este conjunto A, o conjunto de partida, né, o conjunto de partida, denominado conjunto de partida, olha só, chamamos esse lado de conjunto de partida, né, o nosso conjunto de partida, e deste lado nós chamamos de conjunto de chegada. Então, o meu A pode ser dito que ele é o conjunto de partida para a chegada em B. E que isto é uma função. Por quê? Porque foram respeitadas essas observações. Todos os elementos de A possuem um correspondente em B. Cada elemento de A possui um único elemento em B. Ok? Então vamos continuar. Vamos pegar um segundo exemplo. Só que agora nós vamos fazer uma analogia, né? Nós vamos fazer agora, na verdade, uma analogia. Olha só. Vamos fazer uma analogia entendendo uma função como sendo, então, uma máquina. Tudo bem? Como sendo uma máquina. E olha só, essa máquina, nesse caso aqui, neste exemplo, nós vamos dizer que essa máquina ela é capaz de triplicar. Triplicar números dessa máquina. Ela é capaz de triplicar números. Né? Fazendo uma analogia, essa máquina é capaz de triplicar números. Então vejam só. Nossa máquina é capaz de triplicar números. Se ela é capaz de triplicar números, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar assim. Que a nossa máquina é capaz de triplicar números, né? Como a gente havia combinado. Então, eu vou pegar aqui e colocar alguns números de exemplo. Então, vamos lá. Olha só. Essa máquina, eu vou colocar lá o número 2, vou colocar o número 4 e vou colocar o número 6 deste lado. Essa máquina é uma função capaz de triplicar números. Ok. Então, se ela é capaz de triplicar números, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o meu número 2? O meu número 2, se ela é capaz de triplicar números, o número 2, 3 vezes 2, do outro lado ela vai me dar o número 6. E assim por diante. Triplicar o número 4, 3 vezes 4, ela vai me dar o número 12. O 6, 3 vezes 6, ela vai me dar o número 18. Então essa máquina é capaz de triplicar números. Então vamos observar mais uma vez. Olha lá. Este lado, né, voltando àquela ideia de conjuntos, este lado então é o meu conjunto. Lembram? Lá em cima, quando começamos, ó, conjunto de partida. E desse lado é o meu conjunto de chegada.
Por que eu posso afirmar que é uma máquina, que essa máquina é uma função? Por que eu posso afirmar isso? Porque vejam só, cada elemento do conjunto de partida tem um único elemento no conjunto de chegada. Se pensarmos que ela é uma máquina de triplicar, então eu tenho lá que o meu 2, ele tem um único elemento, que é o 6. Pensarmos lá também no meu 4, ele tem um único elemento, que é o 12. Se pensarmos no 6, ele tem um único elemento, que é o 18. Por isso, eu posso afirmar que essa máquina é uma função. Uma função de A em B. Certo? Maravilha. Vamos então para o nosso segundo exemplo, moçada. Nosso segundo exemplo diz o seguinte, olha só. O segundo exemplo ele me dá, mais uma vez, dois conjuntos, o conjunto A, 2 e 4, e o conjunto B, 3, 4 e 5. Bom, vamos representar esses conjuntos por meio de diagramas. Conjunto A e o conjunto B. Certo? Representados por meio de um diagrama. Então, vamos lá. Esse aqui será o nosso conjunto A e este aqui é o nosso conjunto B. Vamos colocar esses elementos lá dentro, né? Colocá-los lá dentro. Olha só. Eu tenho lá no conjunto A o elemento 2 e 4. Então vamos lá. 2 e o elemento número 4. No conjunto B, eu tenho o elemento 3, o elemento 4 e o elemento 5. E tenho lá, a cada elemento de A, associar a cada elemento de A um valor maior em B. Isto aqui pode ser considerado, então, a nossa lei de formação, né? A nossa lei de correspondência, né? Nossa lei de correspondência. Essa lei de correspondência. Então, olha lá, associar cada elemento do conjunto A a um valor maior em B. Então, vamos fazer isso? Vamos associar? Vamos associar isso, então. Vamos lá. 2. Associar cada elemento de A a um valor maior em B. 2. Podemos associar 2 ao 3. 3 é maior que A, que 2, né? Primeira associação. O 2 também pode ser associado ao 4, pois o 4 também é maior que 2. E o 2 também pode ser associado ao 5, porque 5 também é maior que 2. Tudo bem? Ok. E como fica o número 4? 4. Associar a um número maior em B. Um número maior em B. Olha só. O número maior em B, o único número maior aqui é o 4. Vou até apagar isso, né, para ficar melhor e mais compreendido. Olha só. Né, eu tenho aqui uma associação no 5. Esse também está no 5. Fica melhor desse jeito. E aí a pergunta que se tem é uma função? Olha só, eu tenho uma lei de correspondência, né? Tenho uma lei de correspondência, só que ela obedece aqueles critérios, aquelas observações que nós fizemos, ou seja, cada elemento de A
só pode se associar a um único elemento em B. Era uma das primeiras observações, lembram? Olha lá, ó. Vou voltar lá para olhar isso. Todos os elementos de A possuem um correspondente em B. E um outro era que cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Então, cada elemento, olha lá, A só pode se associar a um único elemento em B. Então, A só pode se associar a um único elemento em B. E quando eu olho para cá, eu vejo que o meu 2, olha lá, eu observo que o meu 2, olha só o 2, o que acontece com o 2. Ele está associado ao 3, ao 4 e ao 5. Portanto, isso aqui já não funciona mais. Essa nós não conseguimos mais. Logo, eu posso afirmar que isto aqui não é uma função. Não é uma função. Ok? Então vamos lá, vamos para mais um exemplo. Lembrando, né? Lembrando dessas observações ou regrinhas, né? Neste caso específico, então, olha lá, nesse caso específico, não é uma função. Não é uma função. Pois o elemento 2 de A possui 3 elementos em B. Olha lá, o elemento 2 de A, está ligado ao elemento B, 3 está ligado ao elemento 4 do conjunto B e está ligado ao elemento 5 do conjunto B. Logo, essa regra não foi observada e isto não é uma função. Não é uma função. Tudo bem? Vamos agora para um exercício. Né? Para a nossa aula não ficar tão longa, nós vamos agora para mais um exercício e vamos treinar a nossa fala. Olha só. Observe esses dois conjuntos. A relação F representada é uma função. Essa relação F aqui representada é uma função de A em B. Observe a relação F de A em B. E ele vamos fazer responder a seguinte pergunta. A relação F representada no diagrama é uma função? Então, observando isso, é uma função? A resposta é sim, é uma função. Pois todo elemento de X do domínio, né, todo elemento deste lado do conjunto A, possui um único correspondente em B. Portanto, é uma função. E no exemplo 2, nós vamos falar ainda sobre domínio, contradomínio e imagem. Isso fica para um próximo vídeo, para que esse vídeo não fique tão longo. E vamos observar esse segundo exemplo. A relação representada é uma função de A em B? O que vocês acham? Olhando para isto, tenho lá o conjunto A, os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E de outro lado eu tenho o conjunto B, elementos A, B, C, D. E a pergunta que se faz é, a relação H, representada no diagrama, é uma função? A relação H, representada no diagrama, é uma função? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né, gente? Não é. Fácil observar. O número 5, o elemento 5 do conjunto A, tem 2 correspondentes no elemento B. Portanto, aquela nossa observação cai por água abaixo. Isso não é uma função. Tudo bem? Por aqui ficamos, encerramos nossa videoaula de hoje.
pequena, como eu havia prometido, e damos início então à nossa primeira playlist. Muito obrigado, não esquece aí de dar aquele like, curtir aí nosso canal,